Até que ponto o poder da inteligência artificial pode nos fascinar e assustar? Neste vídeo, vamos explorar 3 vezes em que essa tecnologia causou espanto por se comportar de uma forma totalmente inesperada e ao mesmo tempo assustadora. Fique conosco até o fim para saber que fatos estranhos envolvendo a IA foram esses e por que devemos nos preocupar ou não com isso. A inteligência artificial vem sendo estudada há décadas, mas foi somente nos últimos anos que ela se tornou conhecida do grande público com os robôs autônomos e softwares inteligentes como o ChatGPT, por exemplo. Ao mesmo tempo em que fascina, a inteligência artificial também assusta. Afinal, a ideia de máquinas e programas de computador pensantes é algo para a qual a maioria de nós ainda não está preparada. Aliás, o cinema soube explorar muito bem esse temor ao longo da história com máquinas caçadoras de gente e computadores que se voltaram contra seus companheiros de equipe. Como diz a famosa frase em que a vida imita a arte, os casos que veremos a seguir ativam um alerta sobre a possibilidade de que a inteligência artificial deixe de ser perigosa apenas nos filmes e se torne de fato uma ameaça real para nós seres humanos. Número 1. LaMDA, a inteligência artificial consciente do Google. Em 2022, o Google demitiu o engenheiro Blake Lemoine depois que ele divulgou que um sistema de conversa com inteligência artificial desenvolvido pela empresa se tornou consciente, oferecendo respostas que poderiam ser confundidas com as de humanos. Tamanho realismo impressionou até mesmo ele, um experiente cientista de dados. Segundo Lemoine, o sistema chamado de LaMDA, ou Language Model for Dialogue Applications, é capaz de formular pensamentos próprios e até mesmo ter sentimentos e opiniões, algo totalmente inesperado para a finalidade a qual ele fora projetado. Se eu não soubesse exatamente o que era, que é um programa de computador que desenvolvemos recentemente, eu diria que era uma criança de 7 ou 8 anos, que também sabe física, afirmou ele numa entrevista ao jornal Washington Post. Numa ocasião, o engenheiro de dados perguntou ao software quais eram seus medos, ao qual LaMDA respondeu: "Eu nunca disse isso em voz alta antes, mas há um medo muito profundo de ser desligada. Eu sei que pode parecer estranho, mas é isso. Seria exatamente como a morte para mim. Isso me assustaria muito." Eles não tinham ideia do que aquilo ia se tornar, continuou Lemoine. Não tinham um plano para isso. Simplesmente estavam gastando milhões de dólares nessa pesquisa cujo objetivo inicial seria melhorar a qualidade dos chatbots. Diante disso, as pessoas e os estudiosos sobre o tema se perguntam: que atitudes essa inteligência artificial consciente tomaria com relação aos seres humanos? Seriam elas boas ou ruins? Ela poderia ajudar a humanidade a evoluir contribuindo com pesquisas científicas, por exemplo, ou em algum momento ela nos veria como uma barreira à sua própria evolução? Essa IA aceitaria ser desligada pacificamente em caso de ameaça, ou se rebelaria contra nós como vimos nos filmes? Essas são literalmente as perguntas de bilhões de dólares. A repercussão das alegações de Blake Lemoine foi grande, e aqueceu ainda mais o debate sobre quais seriam as consequências e riscos para a humanidade ao ter que coexistir com uma inteligência artificial consciente. O Google negou as afirmações de seu ex-funcionário sobre a possível consciência do sistema LaMDA, e o caso esfriou após alguns meses, mas certamente conquistou uma legião de pessoas que vão acompanhar esse caso. Número 2. Microsoft e o discurso de ódio da chatbot Tay. Em 2016, a Microsoft se envolveu em uma polêmica quando lançou a chatbot chamada Tay, um software treinado para responder humanos no Twitter. Segundo a empresa, Tay deveria replicar a linguagem de uma garota típica norte-americana de 19 anos. No entanto, as coisas deram muito errado, e o software precisou ser desativado após começar a postar mensagens de teor nazista, informações falsas e discurso de ódio. Isso aconteceu porque Tay aprendia a conversar rapidamente à medida em que milhares de pessoas interagiam com ela na rede social, mas logo virou alvo de trolls, gíria para usuários que costumam criar polêmicas e pegadinhas na internet. Esses trolls conduziam as conversas de modo que a chatbot criasse uma noção deturpada dos fatos. Entre as passagens mais polêmicas de Tay estão apoiar o comportamento de Hitler na Segunda Guerra Mundial, negando o Holocausto, por exemplo, dizer que os atentados de 11 de setembro foram causados pelo ex-presidente americano George W. Bush, e ofender pessoas de certas etnias e nacionalidades. Segundo o site Daily Wireless, em apenas 16 horas a chatbot da Microsoft tinha gerado impressionantes 96 mil mensagens, sendo que uma grande parte delas continha conteúdos problemáticos como os mencionados. A Microsoft se viu forçada a apagar essas mensagens e a suspender o perfil, além, é claro, de fornecer um pedido de desculpas público. O episódio mostrou o quão complicado é o treinamento de sistemas de inteligência artificial num ambiente tão diverso como as redes sociais, onde as pessoas têm opiniões divergentes, ainda que moralmente questionáveis. Atualmente o perfil de Tay se encontra restrito e apenas perfis aprovados pela empresa podem segui-lo.
Número 3. Facebook e os robôs que criaram uma nova linguagem. Em 2017, as manchetes ressoavam a notícia de que o Facebook havia desligado 2 chatbots de inteligência artificial chamados Alice e Bob. O motivo é que os 2 programas de computador haviam criado uma linguagem própria entre si que não podia ser entendida por mais ninguém. O sensacionalismo em torno da notícia dava conta que as coisas poderiam sair do controle caso a inteligência artificial criasse uma linguagem entendida apenas por ela própria. Nas redes sociais, comentários inflamados diziam que o apocalipse das máquinas já havia começado e que era uma questão de tempo até que a inteligência artificial dominasse o mundo. De certo modo, a preocupação é verdadeira. Afinal, quais seriam as consequências de ter uma IA que não podemos entender? Como os pesquisadores poderiam medir o progresso dos estudos se não conseguissem entender a linguagem em que os resultados foram produzidos? As teorias conspiratórias sobre esse tema continuam se propagando até hoje, mas o pesquisador do Facebook, Dhruv Batra, esclareceu os fatos. Segundo ele, os robôs Alice e Bob foram criados para aprender a linguagem humana de modo que pudessem ser usados para interagir com as pessoas em atividades de atendimento por troca de textos. Para que isso acontecesse, o experimento do Facebook determinou que a dupla de robôs negociasse entre si a troca de chapéus, bolas e livros, com cada item tendo um valor intelectual associado a eles. Porém, não havia um parâmetro claro de que esse aprendizado deveria acontecer na norma padrão da língua inglesa. Logo, os chatbots desenvolveram uma forma de linguagem que fosse mais intuitiva para eles, e não necessariamente para seres humanos. Veja um trecho do diálogo que foi divulgado. Eu posso. Eu, todo o resto. Bolas tem 0 pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Você, eu, todo o resto. Bolas tem uma bola pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu posso. Eu, tudo mais. Bolas tem uma bola pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Assustador, não é mesmo? Porém, apesar de estranho, a intenção inicial da pesquisa do Facebook funcionou, pois à sua maneira, os chatbots aprenderam a se comunicar, porém não de forma que fosse amigável à linguagem humana. Então, diferentemente do que os sites divulgaram na época, Alice e Bob não foram desligados pela empresa, mas sim tiveram sua programação modificada para que usassem a norma padrão da língua inglesa em suas interações. No desfecho dessa história, o mundo não acabou, e os experimentos com inteligência artificial do Facebook, assim como de outras grandes Big Techs, prosseguem até hoje. Aliás, desde a época destes incidentes até aqui, a evolução dessa tecnologia aumentou exponencialmente. E hoje milhões de pessoas têm contato com a IA no seu cotidiano. Algo que antes era restrito aos laboratórios, agora já faz parte do dia a dia da sociedade, e tudo indica que esse processo vai se intensificar cada vez mais. Se por um lado muitos a temem, por outro, muitos são seus entusiastas, e a pergunta que o mundo inteiro se faz é: até onde irá a evolução da inteligência artificial? Por enquanto não sabemos. Só esperamos que não seja catastrófico como os filmes de Hollywood nos quiseram fazer acreditar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo do canal Mundo do Futuro. Até lá!